Para entender como os artistas fazem da cabeça dos seus fãs, influenciando politicamente o modo de pensar e a capacidade de influência, é muito por, historicamente, ter atingido o grande público e fazem de pessoas acreditarem nos seus próprios anseios ou desejos de um mundo que não existe. Um mundo de fantasias. No caso, por exemplo, do John Lennon, que em 1980 foi assassinado pelo seu fã, tomando e quando foram perguntar ao fã o que teria sido o motivo, a resposta é que o John Lennon não acreditava em Deus, pois o seu fã seria um cristão e não gostava das suas frases épicas. Quando ele disse uma frase, Beatles era mais popular que Deus. Pra gente, se você entrando nesse campo, para você entender como a idolatria, ou quando artistas acabam influenciando pessoas para o bem ou para o mal. Nesse mesmo caso do John Lennon, parecendo ser um crime de ódio, mesmo assim, pessoas eram histéricas ali no começo da década de 60, quando foi fundado os Beatles, para quem não sabe, e era uma época muito que pregava a paz, que era uma política anti-autoritarismo, que faziam os jovens pensarem que teriam que ter um movimento libertário, mas com isso isso foi engajando pessoas a terem esse comportamento de liberdade, fazendo as pessoas pensarem de forma diferente do conservadorismo que sempre existiu, apesar de muitos falarem que o John Lennon era um conservador, mas uma pessoa que também teve os seus problemas. Era um cara que também teve problemas de casamento, de relacionamentos, de tudo, mas mesmo assim ele fazia da música uma forma de pôr para fora aquilo que ele mais via de errado, por exemplo, o que ele mesmo ele vendo que estava vendo por ele mesmo que ele tinha feito coisas erradas, mas mesmo assim pessoas diziam que ele era pessoas cristãs da época diziam que era um degenerado. Tem muitas pessoas que pensam, que falam que foi uma mal interpretação, mas essa má interpretação é baseado nas crenças das pessoas. E aí que tá. Quando você tende a crer, você começa a alimentar fantasias. Isso, alimentar fantasias daquilo que você acredita, agregando daquilo que é você influenciado. Muitas pessoas naquela época eram influenciadas. Claro, muitos jovens daquela época foram influenciados. E ainda hoje
Tem pessoas que ainda pregam, tem ele como ídolo, Beatles, o John Lennon e tudo, né? Se você vai ver muito, se você... Não são todas as pessoas, né? Tem, claro, todas as exceções, mas, por exemplo, um lugar que você vê muito quando você vai é em faculdade. Aquela amiga sua de faculdade que usa a blusinha do John Lennon, dos Beatles, ela crê em liberdade, ela crê política anti-governo, né? Parece uma... são pessoas que tendem a idolatrar esses personagens, esses artistas do mundo que prega essa liberdade, mas que vivem como seu, com as problemas, como todo mundo, mas que vive dentro de uma coisa hipócrita. Quem idolatra consegue ser um pouco... não, você pode pensar ser hipócrita, mas não, porque as pessoas, elas tendem a tampar os seus defeitos e mostrar só o seu lado bom. Os religiosos são a mesma coisa. E aí é o problema da idolatria. Esse é o problema da idolatria. Você idolatra, você é um cara capaz, você idolatra um artista, uma música, ou algum ser. É a mesma coisa do religioso que não acredita que ele está errado. O que eu vejo, por isso que muitas pessoas falam, nossa, que parece uma lavagem cerebral, vamos dizer assim. É uma lavagem cerebral porque é a mesma coisa do religioso. Não tem diferença, muitas das vezes. Principalmente aquele cara que idolatra. Porque ele fala aquilo ali para influenciar politicamente. Porque ele quer lei que vai beneficiar ele. Uma lei que se cortar ele vai falar que é arbitrária. Né? Então acreditar ou no seu líder pastoral, ou no músico, ou no artista, idolatrar principalmente é a mesma coisa. Você crer é uma coisa, você idolatrar é outra. Eu acredito que você pode acreditar que deveria ter paz, ou um sistema, muitas das vezes assim, essa liberdade total, eu acho que não acredito tanto. Sempre vai ter que existir regras, né? Essa libertária. Agora, tudo que é idolatrado demais acaba se esbarrando. É aí que está o problema. Então você pensa que é igual político, você idolatra político, artista, sistema religioso, você tá na mesma corda. Você tá indo pelo mesmo caminho. Só muda a capa. Você não tá mudando nada. Você só tá alimentando uma fantasia. E é aí que é o problema. Se o cara que cometeu esse ato criminoso naquela época é a mesma coisa. Ele foi um fã e foi uma pessoa que começou a idolatrar. Ele só pegou de uma idolatria e passou para outra. Não mudou em nada. E aí que é o problema das pessoas. Você acha que você está buscando a liberdade, mas você não está buscando a liberdade. Se você estivesse buscando a liberdade, você não estava dentro desse sistema. Você está dentro da Matrix. E a Matrix, mãe, ela quer cheio de idolatrias para influenciar você
pelo caminho errado. É só pensa por aí, por você ver. É isso aí. Então, fica em paz. Tchau. Valeu.